Boa tarde. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família e agora à tarde a gente vai estar conversando com o Adson. E, claro, junto com o Adson, né, vamos estar falando sobre duas coisas que têm muito a ver com ele. É sobre administração como sendo um instrumento para beneficiar as famílias. Então, o que é que os princípios de uma administração, né, da ciência da administração, pode favorecer, é, pode ser utilizado para beneficiar as famílias. Então, ele vai estar falando também sobre isso. E sobre o nosso programa, o Upgrade Matrimonial. É um programa que ele está coordenando, estamos organizando para ajudar as famílias, né, nesse aspecto da rotina. Então, como vencer, ou como perceber e como vencer aquela rotina nociva, aquela rotina que vai estragando os relacionamentos, vai estragando, não é, a boa convivência conjugal. Então, nós estamos trabalhando sobre isso. E, claro, vamos conversar sobre isto, né? Principalmente porque o primeiro momento do lançamento desse programa vai ser amanhã. Então, é bom a gente já reforçar algumas coisas, porque já existem alguns privilégios, né, para quem já até amanhã assumir a inscrição desse programa. Depois terão outros privilégios até o dia 10 e assim sucessivamente, tá bom? Mas nós vamos ver o Adson e a gente vai estar conversando sobre isso. Eu estou querendo ver aqui se eu consigo identificar a chegada dele, né, para poder ele já começar então a, essa nossa entrevista, essa nossa conversa. Na semana passada, né, nas semanas passadas, estivemos conversando. Eu vou relembrar aqui alguns itens que foram trabalhados por ele. Ele falou sobre a importância da administração na família. Então, a família pode ser encarada, né? Se a gente quer o bem dela, se a gente quer resultados, né, positivos para ela, em todos os aspectos, né? Na questão emocional, na questão patrimonial, na questão do lazer, na questão financeira. Então, se a gente quer ver a família nesse aspecto, nessas conquistas, é preciso que a gente observe também que podemos tratá-la como uma empresa, né? Então aí entra a administração como sendo a, o grande a grande ajuda, né, para que as famílias conquistem isso. O Adson está aqui aguardando meu convite. O Adson, eu não tenho aqui como lhe convidar. Ou você trocou de celular, né? Mas eu estou aqui sem saber como. Eu não tenho aqui nenhum item que identifique eu poder chamá-lo. Ou você trocou o equipamento aí, ou a internet não está nos ajudando nisso, né? Deixa eu ver se eu descubro aqui outro jeito. Muito bem. Mandando aqui eu acrescentar, convidar amigos. Parece que eu encontrei aqui um jeitinho. Vamos ver se dá certo. Pronto. Ok. Então ele já está chegando. Aí a gente vai conversar sobre isso, né? A administração na vida da família, né? Das famílias. É, muito Quanto mais bem. sábias forem as famílias para utilizar os requisitos da administração, Requisitos. né? Então, Adson, o que é que você tem para nos falar hoje sobre administração e família? Muito bem. Boa tarde. Eu escolhi um tema
continuando, que é a administração como ferramenta. E eu sempre uso essa palavra ferramenta porque é algo que vai nos ajudar a fazer algumas coisas. A gente, quando nós temos que resolver alguma coisa, a gente quer melhorar alguma coisa, a gente sempre usa ferramentas, né? E a gente deve usar quais as ferramentas que se deve usar. Aí que a gente precisa ter cuidado. Porque eu me lembro que quando eu fui trabalhar numa empresa americana, um dos princípios que eles diziam é o seguinte: nunca faça um serviço usando a ferramenta que não seja a ideal, porque isso pode causar acidente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente quer abrir um parafuso, a gente procura uma chave não é adequada, a gente pega uma faca e vai, estraga o parafuso, aquela coisa. Então, quando eu falo ferramentas, né, administração como ferramenta para harmonia familiar, então eu estou dizendo que é uma das ferramentas corretas para ser usado para melhorar a sua família. Então, não é qualquer ferramenta, é uma das ferramentas ideais. Claro que temos muitas, mas dentro da proposta que nós estamos falando dessa ferramenta, né? E aí, quando a gente pensa assim, como assim a administração pode favorecer a harmonia familiar? E é sobre isso que, entre outras coisas, que a gente vai conversar, né? Então, eu iniciaria dizendo o seguinte, que dentro de uma família, nós temos várias coisas que podem nos ajudar a viver em harmonia. E se a gente planejar, e aí a administração nos ensina isso, se a gente planejar certas atividades, se a gente conversar com os membros da família, se a gente fizer um acordo, se a gente estabelecer metas, objetivos, a gente vai conquistar muito mais coisas com mais facilidade e viver com melhor e com mais harmonia. Aí eu vou dar só um exemplo para vocês, um exemplo. Eu tenho um amigo, né, e ele é italiano, como eu já falei aqui outras vezes dele, porque eu convivi muito com ele, e disse que o italiano tem o sangue fervendo, e é verdade. E aí um dia ele fez uma cirurgia nos olhos, e ele morava em Mucuri, e ele fez uma cirurgia nos olhos e veio dirigindo. Quando ele chegou aqui, que terminou a cirurgia, o médico falou assim, não, mas você não pode voltar dirigindo. E aí ele pegou e me ligou e falou assim, tem como você me levar lá na minha casa? Porque aí me explicou tal, eu deixo você voltar com o meu carro, porque a gente trabalhava junto, depois você leva meu carro e tal. Então eu fui fazer esse favor, entrei no carro, fui com ele para a casa dele e fiquei lá na casa dele até no outro dia. O que eu pude observar lá? Ele, por ter o sangue italiano quente, ele fez uma proposta para a família dele, ele falou no telefone, eu estou indo com um amigo aí, quando chegar aí, a gente vai numa pizzaria. Beleza. Aí a gente foi. Quando eu cheguei na casa dele, ele falou com a mulher dele, prepara as coisas. Chegando lá, a esposa dele não sabia onde estava o cartão dele. E foi aquela confusão, e aí ele ficou nervoso, começou a brigar. Aí no final, quando a gente saiu para a pizzaria, já não havia mais um clima de paz, havia quebrado aquela harmonia. Por quê? Porque houve uma falta de planejamento, muitas vezes, dentro da família. Então, o que a gente quer mostrar? Porque muitas vezes nós temos muitas famílias que desgastam a energia, porque as coisas estão meio confusas. Então, você não tem um local, por exemplo, ideal para você colocar os seus remédios. Aí está sentindo uma dor de cabeça, fulano, o remédio para mim. E aí procura no canto e bagunça isso, e puxa aquilo. Quando você vê, criou um estresse tão grande para resolver, aí começa a ter discussões, essas coisas. Então, a gente vai falar aqui sobre uma ferramenta que se usa muito, né, dentro desse contexto, é uma subferramenta da administração, que as pessoas têm vários nomes, mas hoje eu vou falar aqui de 5S, que são princípios para você manter a sua casa organizada junto com a sua família, para que você estabeleça um ambiente mais propício para você conviver com mais facilidade e com mais tranquilidade e desprendendo muito menos energia do que você faria se você tivesse sem esse planejamento, né? Então, para fazer isso, a gente precisa, primeiro, sentar com a família. Por isso que eu digo que a gente, para administrar a família, a gente precisa criar planos. Então, a gente precisa sentar com a família e estabelecer, vamos criar certas regras para que a gente possa ter uma convivência melhor. Eu não estou falando nem das questões aí emocionais e tal, mas também interfere, porque se você procura alguma coisa e você não encontra, o seu humor muda, não tem jeito. Você chega, por exemplo, você está em um lugar e sua unha quebrou um pedacinho. Aí você fala, quando chegar em casa, eu vou pegar aquela tesoura e aquela lixa e vou cortar na minha unha. Chega lá, cadê a tesoura? Ninguém sabe onde está a tesoura. E procura. E aí você já fica irritado. Aí você corta com o dente. Então,
são coisas que fazem com que a harmonia no lar melhore bastante se você sentar com seus familiares, estabelecer certas regras e falar assim, nós vamos manter um padrão no nosso lar assim, assado. Cada um vai ter sua função, cada um vai colaborar de uma forma e a gente vai estabelecer isso. E aí a gente vai ver quanto que melhora a vida da gente. Isso significa que a gente não vai ter algumas coisas que vão estar fora do lugar? Claro que sim. Então, ter coisas fora do lugar não é ruim. O ruim é quando aquela coisa que está fora do lugar, ela se torna uma rotina e você vai passando por cima. Então, algo quebrou, está ali, você precisa consertar. Aí você fala assim, amanhã eu faço. Daqui a pouco passou uma semana, você acostumou com aquilo, aquilo se tornou algo normal, quando na verdade é um problema que precisa ser atacado. Mas eu não fiz um planejamento, a família não fez o planejamento, aí eles fazem aquilo que é muito falado, né, dentro das organizações, que é gambiarra. E aí deixa lá. E o que a gente percebe com isso? Quando você passa por cima deste problema, você não resolve ele logo, qual é a tendência? É melhorar ou piorar? A tendência é ele ir piorando. E nessa sequência de ir piorando, vai lhe trazendo mais transtornos. Então, às vezes, você não resolveu aquela situação, e aí você é casado, e aí sua esposa fala, fulano, quantas vezes eu já falei com você? E muitas vezes ela falou com você no momento que dava para você resolver. Mas às vezes aquele problema se tornou uma coisa tão recorrente ali que ela te falou no momento que você não está com o espírito muito bom. Aí você vai responder mais alto. Pelo amor de Deus, eu já faço tudo aqui. Então, o que aconteceu? Por causa de um mau planejamento, você quebrou uma harmonia. Você acaba falando coisas que você não quer, porque você está num momento, muitas vezes, de estresse, não era aquele momento exato, mas aquele problema está ali constantemente. Eu estou falando da esposa, porque às vezes a esposa fica mais em casa e muitas vezes é o homem que tem, entre aspas, mais obrigação de resolver certas coisas. Mas aí não significa que nós estamos colocando aqui apenas o homem. Nós estamos dizendo que a família precisa estabelecer. Por quê? Porque o primeiro passo é o senso de utilização do que tem dentro da sua casa, né? Às vezes, quando você abre seu guarda-roupa, seu armário, vai no seu quintal ou vai em algumas gavetas, você vai perceber que lá existe N coisas que você nem sabia que estava ali. Então, ela não lhe faz falta, porque você nem sabia que estava ali. O que eu devo fazer? Eu devo pegar aquelas coisas, tirar dali e jogar fora. É simples isso? Muitas vezes não. Porque nós temos uma tendência a nos apegar a coisas que não têm utilidade. Então, a família tem que sentar e falar, tem essa gaveta aqui, esses papéis, esse cartãozinho aqui que você recebeu de um namorado, que nem é mais seu namorado, tem algum valor sentimental para você? Tem não, rasgue e jogue fora. Essa roupa você vai usar ainda? Não. Doe para alguém, separe ela, vamos botar dentro de uma caixa, tudo separadinho e vamos levar. Então, essa atividade, ela pode ser uma atividade que pode trazer harmonia para você, pode trazer harmonia para o seu lar e vai fazer com que você viva uma vida muito mais tranquila, mais plena e muito menos estressante quando você precisar, né, de algumas coisas. Então, a gente nós estamos conversando e vamos falar dentro desse assunto, né? Porque vocês que têm família, vocês sabem disso, né? Quando a gente não estabelece atividades para cada membro da família, então, às vezes fica sobrecarregando, né? Então, às vezes temos um filho adolescente que fica só deitado no sofá e come, pega o prato e deixa lá do lado do sofá. Não, pensa ele, não é obrigação minha manter a casa. A obrigação é de fulano ou de cicrano, e aí vai. Então, por isso é bom você administrar isso de tal forma que você estabeleça regras, né? Porque, como disse a grande filósofa Isabel Cristina, o acordado não é caro. Então, por isso que a gente precisa sentar para conversar. Porque nós vamos tomar certas atitudes. Vamos acordar aqui quem vai fazer tal coisa, o prazo que você vai fazer e como nós vamos manter isso aqui. Todo mundo vai participar. Então, se a gente fizer esse acordo, eu posso e eu tenho autoridade de falar com fulano, eu estou te cobrando por quê? Porque nós fizemos um acordo e o acordado não é caro. Então, essa responsabilidade é sua. Posso até lhe ajudar agora. Por quê? Porque um dos grandes problemas é que muitas vezes quando a gente não tem esse planejamento, a gente acumula muitas coisas. Então, por exemplo, beleza, está acumulado,
nós vamos fazer tipo um mutirão, vamos ajudar porque essa é a sua obrigação, mas significa que você vai manter isso aqui. Então, vamos dividir as tarefas, vamos dividir as nossas atividades e vamos acordar cada um disso. Então, isso traz, se não traz harmonia, evita que haja conflitos dentro da família. Se não traz harmonia, evita que traz conflitos. Harmonia, né? Com certeza Exatamente, produz né? harmonia, né? Porque, no mínimo, você sabe qual é o seu papel e sabe onde encontrar o que você precisa. Exatamente. Recentemente eu estava... Sim. Recentemente eu estava exatamente isso. Recentemente eu estava ouvindo alguém e ele falando sobre esses objetos que você mencionou, que dentro de casa está lá e que não tem utilidade e tal. Ele falando que às vezes a gente reclama que está sem dinheiro, mas se a gente fosse juntar esse monte de coisa que a gente tem dentro de casa e fosse vender, diz que a média é de R$ 2.500 a R$ 10.000. Se você fosse vender a preço mesmo de banana, né? Não é no preço normal, não. Se você fosse juntar tudo que você tem dentro de casa e que você não utiliza, não tem mais serventia, mas você está ali guardando e comprando outro e essa coisa, a média é de R$ 2.500 a R$ 10.000. É muito dinheiro. Isso, exatamente. Ainda tem outro agravante que dentro da administração, com relação a isso, a gente percebe. Porque, por exemplo, como eu citei o exemplo do remédio, às vezes você tem aquele remédio, ou você não colocou ele de maneira correta e ele se perde, é um custo, ou você tem esse remédio, mas a dor é muito grande, você não está conseguindo encontrar. O que você faz? Você vai deixar para amanhã? Não. Eu estou com dor de cabeça. Né? Aí você começa a procurar e vai ali, a dor de cabeça vai aumentando. Fulano estava aqui, porque não tem um lugar específico para guardar. O que você vai fazer? Automaticamente você vai ligar para a farmácia e falar, traga para mim tal remédio. Aí o que acontece? Você vai desprender energia e recursos para que isso aconteça. Aí depois que você está lá, aí daqui a pouco você encontra um remédio. Aí você vai ter uma quantidade de remédio que muitas vezes não é necessária, ele vai se perder porque ele tem uma validade e você desprendeu energia e recursos. Isso acontece direto. Então, roupa mal guardada, às vezes você tem uma roupa e você foi em um lugar, então você não tem um lugar certo para colocar, você deixa lá, ela mancha, e aí você vai, se você for contabilizar, a administração diz assim, se você for contabilizar isso, você vai ver quanto recursos financeiros você desprendeu em algo que você poderia, com uma organização melhor, fazer com que esse dinheiro fosse voltado para outra coisa. Então, e nesses momentos, por que eu quis trazer isso? Porque nós estamos vivendo um momento diferenciado na sociedade, porque nós estamos em uma pandemia, muita gente dentro de casa, por exemplo, eu tenho uma filha adolescente que está dentro de casa o tempo todo, não tá saindo para estudar, então ela está dentro de casa, então isso desprende, né, custo e energia. Então, a gente precisa estabelecer certas coisas, por quê? Porque nesse momento que nós estamos vivendo assim, então a gente precisa, primeiro, estamos todos juntos. Segundo, isso está fazendo com que a economia não está indo muito bem. Então, preciso recorrer a formas de economizar, ou pelo menos de deixar de gastar erradamente. Então, você fazer esse planejamento é uma coisa que vai melhorar demais o seu lar, a sua casa. Agora, eu volto a dizer, quando a gente faz isso dentro da organização, não é tão simples assim. Por quê? Porque quebra de paradigmas, ele é muito complicado, porque as pessoas, elas têm é normal, vocês que estão me ouvindo, é natural do ser humano viver numa zona de conforto. Então, muitas vezes, está uma bagunça, você já acostumou tanto viver naquela bagunça que tem pessoas que dizem assim, se arrumar as coisas eu me perco, porque ele já acostumou tanto, quer dizer, eu me acho na minha bagunça, justificando algo que é injustificável. Porque não tem como você ser mais produtivo vivendo dentro da bagunça. Não tem. Você pode até pensar, eu posso. Não é verdade. Você vive, mas você ia viver muito melhor. Aí, beleza. Então, muitas vezes você se acostuma com aquilo. Então, a grande dificuldade é a gente dar o pontapé inicial. É o que a gente está dizendo sempre. E aí,
a gente está falando também sobre as questões emocionais, o upgrade matrimonial que a gente está falando. A grande questão é você, desse pontapé inicial, é você reconhecer, porque a grande questão. Eu reconheço que realmente tem como melhorar. Alguém está me dizendo que tem como melhorar, ou seja, eu estou vivendo a vida aqui, minhas roupas estão jogadas, mas se eu arrumasse, eu viveria uma vida mais produtiva, uma vida melhor. Alguém está me dizendo isso, ó, me alertou. O que eu vou fazer? Eu vou ver o que essa pessoa está dizendo, vou analisar e vou melhorar isso aqui. Mas o que a gente faz? É natural. Qual é natural? Eu botar logo uma barreira. Não. Isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com fulano, tem a ver com você, mas comigo não. Eu estou bem, obrigado. E, na verdade, pode ser que não esteja. E outra coisa que eu sempre digo para mim e digo sempre para as pessoas quando a gente está falando sobre administração, sempre nós podemos melhorar. Nós não temos que achar o seguinte, já está tudo completado. Não está tudo completo. A gente sempre pode melhorar. Por isso que a gente busca mais conhecimento. Por isso que a gente interage com pessoas que têm experiência, que estudaram, pessoas que fizeram diferente. E a gente observa e fala, ó, eu sempre fiz assim. Mas o que eu estou percebendo? Que existe uma maneira diferente de fazer. E essa maneira diferente, ela pode melhorar muito a minha vida, no meu relacionamento com os meus familiares, inclusive fazendo mudanças estruturais de limpeza, de organização, de manter as coisas nos lugares certos. Então, a gente vê quanto que a gente pode, né, usufruir dessas coisas. Então, quando a gente está dentro de um programa como o Psicalmo, a gente vê que nós temos várias vertentes que vai convergir aonde? No bem-estar da família. Não só nas questões que nós estamos trabalhando agora com as rotinas nocivas dentro do casamento, do matrimônio, mas também outras ferramentas que a gente pode ir acrescentando e vai, com certeza, tornar a sua vida muito melhor, muito mais produtiva e muito mais feliz. Principalmente agora, nesses momentos de pandemia, onde nós estamos, muita gente dentro de casa, saindo muito pouco, né? Às vezes a gente tinha um filho que ficava 8 horas fora, ele está 8 horas dentro da sua casa, né? Então, às vezes, o ambiente da sua casa não é um ambiente tão grande, então o filho vai para o sofá, come, larga coisa, vai para a cama, deixa a cama bagunçada, vai no banheiro, deixa o banheiro bagunçado. Então, isso vai criando um estresse dentro da família, né? E pense bem, eu vou falar muito para as mulheres, porque são as que eu tenho conversado, e ela sempre tem me dito, né? Eu tenho uma filha que tem 2 filhas, e quando eu chego lá para visitar, ela fala, papai, pelo amor de Deus, fica um pouquinho com essas meninas que eu já não estou aguentando mais. Porque as meninas, ela fala assim, pinga-fogo, e é verdade. Então elas não estão indo para a escola, não estão saindo com os amiguinhos, não estão indo para o parque, elas estão aqui. Então as mulheres têm falado muito sobre isso. Então é uma maneira você, mulher, que está em casa, senta com seu marido, sente com seus filhos, faça uma relação de atividades que vocês podem fazer para melhorar essas questões. E aí você vai lembrar, é verdade, ontem eu procurei aquela tesourinha e não achei. Olha quanto eu fiquei estressado porque eu queria cortar minha unha e não consegui. Onde está aquela tesoura? Talvez eu tenha 3, 4, 5 delas aqui, mas não sei nem onde está nenhuma nesse momento, né? Então, se você sentar e fazer esse planejamento, você pode melhorar demais a qualidade de vida dentro da sua casa, né? Você mencionou aí, e eu queria que você explicasse para o pessoal o que é o upgrade. O upgrade matrimonial. Isso. Esse upgrade matrimonial é um dos programas, como eu falei, o Psicalmo tem vários, mas é um dos que eu estou coordenando, por isso eu estou falando mais dele, né, puxando a sardinha para o meu lado, mas vai ser 2 encontros que nós vamos fazer, né, no dia 20 e no dia 27, onde a gente vai estar trabalhando com casais. E aí eu volto a dizer, quando eu falei, alguma pessoa falou assim, mas se eu quiser ir sozinha, porque às vezes a esposa quer ir, o marido não quer, ou às vezes o marido quer ir, a esposa não quer, não tem problema. Pode ir. Então nós estamos falando de casais, mas se você quiser ir sozinho, ou nesse momento você só pode ir sozinho, não tem problema. Mas vai ser uma maneira que a gente vai estar ajudando os casais a ter um relacionamento melhor, menos nocivo dentro dessas rotinas que a gente vai trabalhar, que são rotinas nocivas que têm feito com que... E aí a gente tem uma estatística de 70%, e eu diria que mais. A gente bota aí porque a gente é otimista,
mas mais de 70% dos casamentos estão com problemas por causa disso, e eles podem ser melhorados através desse programa. Então, nós estamos com essa proposta desse programa que vai acontecer, serão em 2 sábados, num período de 15 às 18 horas, serão 3 horas, onde nós e aí eu falo nós, mas o nosso psicólogo, psicanalista e coach, ele estará trabalhando coisas técnicas, né? Técnicas que vai fazer com que você, dentro do seu relacionamento, você faça... E aí as pessoas falam, o que é o upgrade? É mudar? Não. É fazer com que aquilo que está aqui, ele, né, eleve e se torne melhor. Então, eu vou pegar algo que já existe, não vou construir nada. Ele está aqui, mas eu vou fazer com que isso produza o máximo possível. Então, eu vou dar um upgrade e ele vai melhorar o máximo possível para que o seu relacionamento ele saia daqui, que alguns podem dizer, tá até bom, mas ele vai ficar muito melhor. E se ele está cá embaixo, né? 27. Isso, dia 20 e 27. Lá na divulgação dessa atividade, Watson, eu coloquei o seguinte, existem 2 metodologias que a gente vai utilizar nesses estudos, né? Nessa conversa, nesses encontros que vamos ter. Serão psicoquestionários, e eu estava explicando isso ontem para alguém, e o psicoquestionário ele é interessante pelo seguinte, ele vai levar você a se conhecer melhor sem necessariamente você ter que me dizer sobre isso. Existe um problema nos atendimentos, onde quando você está diante de um profissional, você fica numa luta enorme, você precisa falar para ele quem é você, aquilo que você sabe, mas há sempre uma luta para você, porque você não tem facilidade de dizer exatamente tudo que você sabe sobre você. Então você fica naquela coisa, você... Entendeu? Todo mundo tem essa dificuldade. O psicoquestionário, ele trabalha exatamente isso, porque ele acredita que você é que tem a solução, então não precisa você me falar. Entende? São orientações que são dadas à pessoa para que ela desenvolva. Você fez agora recentemente alguma coisa assim. Eu queria até dar um testemunho, né? Eu recebi o questionário e eu abri umas 9 horas da noite, né? Estava um silêncio na minha casa, porque a minha filha já estava deitada no quartinho dela. A minha esposa estava fazendo uma atividade na cozinha, que é longe, e eu abri o questionário. Então, eu abri cheio de expectativas. E quando as perguntas foram feitas para mim, eu sozinho, diante de mim, queria mentir para mim mesmo, porque tive dificuldade, porque eram coisas doloridas. E me peguei chorando. Imagine você fazer isso para falar para alguém. Isso. Entendeu? Essa que é a beleza do psicoquestionário. É porque você não precisa falar para ninguém. Você já tem uma luta com você. Imagine para você falar para alguém. É tanto que uma atividade do psicólogo, do psicanalista, é ouvir você não só uma vez, ele precisa estar sempre ouvindo para poder chegar a uma conclusão sobre o que você realmente está dizendo. Porque a tendência é você mascarar, é você esconder, não ser tão realista como você. Né? Sim, mas continue. É verdade. Não, e aí, o que acontece? Falando do questionário, eu comecei a responder e ele foi me fazendo lembrar de coisas que lá ele fala, né? Eu não vou adiantar porque eu não quero fazer igual a outro, não quero tirar a graça de quem vai participar. Não tem não, né? Mas ele me pediu, ele me pediu para falar coisas da minha infância e adolescência que me marcaram muito. Quando eu fui buscar na minha memória, aquilo me trouxe sentimentos que estavam adormecidos há muito tempo. E aí eu estava aqui sozinho, e aí sozinho, né? Querendo ou não, nós homens temos problemas de abrir os nossos sentimentos. Então eu olhei para um lado, minha filha não está aqui, minha mulher não está aqui. E aí eu continuei respondendo e comecei a chorar, lembrando de momentos que eu vivi com a minha mãe, de dificuldades que tive junto com ela, de coisas que realmente nos marcam. Então, nem recebi a resposta, porque encaminhei o questionário para o senhor,
mas já me melhorou um pouco, porque eu consegui ver coisas, quer dizer, consegui acessar a coisas que estavam ocultas em mim, e eu não queria fazer isso. Eu sempre me escondia disso, mas responder, e como quando o senhor mandou o questionário, o senhor foi muito enfático em dizer, responda e me devolva. E pela consideração que eu tenho com o profissional que o senhor é, eu falei assim, eu tenho que responder. Então, tive que ser sincero, talvez não o suficiente, mas tive que ser sincero. Então, tive que acessar memórias dentro de mim que me trouxeram certas angústias, mas que, ao mesmo tempo, me libertou um pouco de certas coisas. Então, até depois que as lágrimas tinham caído, enxuguei, fui lá conversar com minha esposa e estava comentando com ela, falei assim, nossa, eu estava buscando nas minhas memórias ali momentos que pessoas, quando eu era pequeno, me humilharam, que fez tanta diferença na minha vida, eu não tinha percebido. E agora eu estava lembrando o quanto aquilo marcou a maneira como eu vivo hoje. Então eu preciso, é aí que está a beleza disso. Eu falei assim, eu espero a gente continuar essa atividade para ver se eu consigo um pouco saber como tratar isso. Então eu achei fantástico, porque talvez, se eu estivesse diante do Senhor, talvez eu não conseguiria falar da maneira, porque talvez eu teria que chorar e eu não sei se eu estaria preparado para chorar. Isso é coisa de homem, tá? Coisa de homem, que a gente precisa quebrar também. Quebrar também, né? Não ser infantil, né? Porque nós temos o nosso ser infantil. Ele não, na psicologia sistêmica diz assim, nosso ser infantil está sempre conosco, ele não pode comandar as nossas ações. Então, o adulto tem que chamar ele e falar, opa, fala aí o que você tem, nós vamos resolver. Não deixar que ele mande. Mas a gente, às vezes, tem que deixar esse sentimento infantil diante das coisas que a gente viveu para a gente chorar e a gente abrir um pouco. Então, eu achei essa técnica espetacular e acho que vai ser de grande, né, eficácia. Veja só, a importância dele não está no que você me respondeu. A importância, porque quando a orientação lá pede, informe ao pastor, informe ao terapeuta, né? Informe o que você resumiria da questão anterior. Esse não é o importante. O importante é a questão anterior, quando tudo isso aconteceu com você e que eu não preciso ficar sabendo. Entendeu? Para eu trabalhar com você, eu não preciso necessariamente ficar sabendo desses detalhes. Você está falando, eu acho que é bom também falar assim, mas necessariamente a pessoa não vai precisar dizer para o outro, dizer para mim, né? E vamos usar essa técnica lá também, entendeu? Aí a grande virtude é o que ficou com você. No próximo contato que eu vou fazer com você, aí tem que ser com você, vai ser a partir daquelas respostas que você me deu. Então, é por isso que a técnica, o ideal, é que não seja a mesma coisa para muita gente. Uhum. Entendeu? Pode funcionar, pode ajudar, mas o ideal é que não seja as mesmas orientações para todo mundo. É por isso que essa é chamado de um pré-questionário, porque a partir da sua resposta é que eu vou organizar as próximas orientações, a partir dessa resposta. Então, isso faz de você, nessa técnica, né? Isso faz de você exclusivo para aquelas questões que vão ser levantadas e que não serve para outras pessoas. Entende? Mas a gente vai... Entendi. Isso está lá. E a gente vai estar trabalhando em alguns momentos com as pessoas que estiverem envolvidas, né, no projeto. E também lá na divulgação dessa atividade do upgrade matrimonial, vamos ter também lá, já está anotado, as psicoestratégias. Então, a gente vai estar também desenvolvendo, está lá também uma série delas, que a gente vai trabalhar, que são estratégias específicas para casais, para esse problema específico de casais. Entendeu? Então, tem muito disso. E aí eu queria só reforçar que amanhã,
dia 5, a gente encerra o primeiro lançamento, né? A gente encerra o primeiro lançamento, onde tem alguns bônus específicos para quem fechar até amanhã. Vai ter outros para quem fechar até o dia 10. Mas amanhã, então, Feti, também está. Eu já atualizei ali o orientador, né, sobre isso, os bônus para o que vai ocorrer até o dia 5. E a orientação que a gente dá é que você possa, quem estiver interessado, possa fazer o contato com o Atos, está também na divulgação. Não sei, eu coloquei aqui na descrição desta live, eu coloquei informações sobre isto. Então, fazer o contato com o Adson e conhecer melhor a respeito desse projeto. Exatamente. E aí, eu vou dizer a mesma coisa que eu sempre estou dizendo, né? Tome uma decisão e melhore a sua vida, né? E alguém tem escrito, sobre o que a gente está falando aqui, alguém escreveu assim, falta unidade ao todo. Provavelmente está falando da questão da família, na hora que a gente vai fazer alguma coisa, falta unidade. É verdade, mas uma coisa que a gente precisa sempre estar atento com relação, e aí eu estou falando não só da questão administrativa, mas também do nosso programa aí para casais, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, eu preciso dar o primeiro passo para resolver alguma coisa. Eu não posso ficar parado, as coisas não se resolvem sozinhas. Às vezes as pessoas têm essa falsa ilusão. Então, aconteceu um problema, eu estou falando da questão da organização da casa, aconteceu um problema, aí ninguém toma providência. Gente, ele não vai resolver sozinho. E, como eu disse, a tendência é ele ir piorando. A mesma coisa nas questões do relacionamento, nós estamos falando aí de matrimonial. Então, se eu tenho rotinas que estão sendo nocivas dentro do meu casamento, eu não posso ficar de braços cruzados esperando que ele vá desaparecer. Se eu não tomar uma atitude, se eu não tomar uma decisão, se eu não der um passo em direção a querer mudar aquilo, o que vai acontecer? Pode ser que aquilo só vá piorando, 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 piorando. E a gente sabe que quanto mais tempo demora para a gente tomar uma decisão em direção àquilo que é a solução, mais caro, mais oneroso, mais energia vai ter que se desprender naquilo, tudo fica mais difícil. Então, nós estamos aqui nessa proposta, e aí tem para você que já está com problema, para aqueles que estão achando que está começando, e para aqueles que, mas eu não tenho, venha para que não tenha. Então, hoje eu estava assistindo a entrevista da Neilza, e ela falou assim, a medicina, ela trabalha de uma forma que ela quer corrigir as doenças. Mas, ela falando, alguns especialistas, ela falou, mas tem a medicina, mas, na verdade, hoje, todos os especialistas pensam o seguinte, melhor prevenir do que corrigir. Porque se eu consigo prevenir, significa que se eu não vou chegar naquele ponto, menos custo para o Estado, menos custo para a família, menos custo para o hospital e várias outras coisas. Então, se você fizer os cálculos, e aí nós estamos falando de questões financeiras, mas pode ser questões sentimentais também, se você fizer os cálculos de quanto você vai ganhar você prevenir, vai valer muito mais do que você corrigir. Pode ser corrigido? Claro que pode. Mas se você fizer uma prevenção, já é provado que a prevenção ela é muito mais eficaz, eficiente, econômico, desprende muito menos energia, muito menos recursos do que você ter que corrigir alguma coisa. E a gente sabe disso, né? Quantas coisas, né? Em todos os aspectos da nossa vida, dentro da questão financeira, dentro das questões emocionais também. Porque nas questões emocionais, quando a gente vê certas atitudes, por exemplo, que a gente tem dentro do relacionamento, então quando ele está às vezes nocivo, a gente fala palavras que são agressivas. Então pense bem, eu vou falar uma palavra agressiva para a pessoa que eu vou continuar vivendo com ela. Essa palavra que eu falar, ela pode marcar essa pessoa de tal forma que vai acompanhar ela pro resto da vida. E aí, muitas vezes, eu não tenho mais como eu disse que a palavra falada não tem como eu pegar ela de volta. Então, se eu tivesse técnicas, eu aprendesse técnicas, inclusive de não falar na hora errada, coisas erradas,
eu evitaria muitas vezes esse desgaste, né? Eu posso falar a verdade, foi dito aqui, posso falar a verdade sempre, mas eu tenho que saber quando e como falar essa verdade. Eu não posso falar de qualquer jeito e em qualquer momento, né? Como eu citei aqui na questão, inclusive, da organização do lar, então você tem um problema que está ali, aí a esposa falou com você 2, 3 vezes, deixou para lá um tempo, aí ela está estressada aquele dia e você também está estressado. Aí ela chega e fala, fulano, mas você é um preguiçoso, não resolveu o negócio. Aí você está estressado, você vai responder. Aí você criou, né, um diálogo não muito legal, e isso pode produzir, no final, pode produzir coisas ruins desse relacionamento. Ah, você sempre disse isso de mim, agora você falou isso. E principalmente mulheres, porque quando você fala uma coisa para a mulher, ela guarda naquilo ali, que daqui a 50 anos o fiozinho vai tocar e ela vai lembrar. Ah, lembra que você falou aqui? Então, a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente vai falar no momento. Então, eu acredito que quando a gente faz com essa proposta que a gente tá aí do upgrade matrimonial, quando você faz uma terapia dessa, quando você aprende técnicas, você vai ver que você vai evitar, então você vai estar prevenindo certas coisas que você poderia fazer, ia desgastar e você não fez. E aí você sabe disso, eu sei disso, a gente sabe disso. Quantas vezes a gente falou coisas que a gente pensou assim, poxa vida, se eu não tivesse falado, a minha vida teria sido muito melhor. E aí entra todos os aspectos, né? Entra nos aspectos sexual, emocional, na questão de fazer com que o seu parceiro, a sua parceira se desenvolva mais, porque você pode estar, com a palavra, você pode estar castrando algumas coisas que seu parceiro tem de planejamento, algumas coisas. Então, aquela coisa. Então, eu acredito o seguinte, que estar sempre buscando melhorar é o ideal. E aí a maioria, né? Há uma falha em algumas pessoas, Watson, achando que família boa é quando existe uma... Bom, a palavra seria também unidade, mas só que a unidade não no sentido de unidade real, mas de como se houvesse uma unanimidade de ideias. A família saudável, ela é totalmente ao contrário disso. Porque o que é uma família saudável? É uma família de pessoas independentes. A independência é a saúde. O que é que ocorre com a independência? É que cada um tem uma vontade diferente, um gosto diferente, tem uma experiência diferente, vê o mundo de maneira diferente. E cada um vai viver de acordo com isso. Então, essa unanimidade, ela não existe numa família saudável. E quando há, é porque a família não está saudável. Ela está com algum problema. Agora, o que é que deve ocorrer? Deve ocorrer uma atenção a isto, a essas diferenças, e, como você mencionou sobre a questão de regras, acordos dentro de casa, acertos, né? Tudo isso tem que haver para que essas diferenças se harmonizem. Mas a diferença não é problema. O problema é não criar os mecanismos para essa harmonia das diferenças. Isso. Inclusive, quando a gente fala de administração, também é assim. Quando você está dentro de uma organização, ela incentiva as pessoas que discordem. Mas eu não vou discordar para criar problemas, eu vou discordar dentro do sentido de melhorar as coisas que nós temos em comum da família. Não significa que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, mas significa que a gente, dentro das nossas regras, a gente consegue estabelecer uma harmonia para que pessoas diferentes, porque não tem jeito, né, possam viver dentro daquele acordo da melhor maneira possível para que o lar, aí no caso, né, a família possa usufruir o máximo possível, tá? E aí eu vou encerrar aqui a minha fala dizendo o seguinte, ó, eu anotei aqui, né? Dentro da organização do seu lar, você pode usar essas 5 técnicas que eu vou falar aqui. Primeiro, senso de utilização, é o que a gente falou. Então, descarte aquilo que
não é necessário. Então, não fique guardando, né? Quando você abre uma gaveta, você fala assim, nossa, isso aqui está 3 anos aqui, eu nem lembrava. Se está 3 anos ali e você não lembrava, significa o quê? Que aquilo não é útil para você. A menos que seja dinheiro, né? Mas tem objetos lá que você guardou, aí você fala, tem 3 anos daqui, nunca serviu para nada. Para que eu vou guardar por mais tempo? Descarte aquilo, né? Dê um fim apropriado, né? Senso de ordenação, né? Organize para que seja facilmente identificado. O que é isso? É você estabelecer onde cada coisa deve ficar. Então, por exemplo, quando a gente assiste filmes americanos, por exemplo, quando eles vão tomar remédio, o remédio está sempre numa caixinha que tem no banheiro. Você pode estar lá. Por quê? Porque é padrão deles colocar os remédios sempre no mesmo lugar. Mesma coisa. Você usa remédios, compre uma caixinha. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar caixinha. Não tem problema. Pega uma caixinha de sapato, escreva nela remédios e coloque cada remédio no lugarzinho e estabeleça. Família, os nossos remédios vão ficar em tal lugar. Então, não precisa ninguém gritar para a mamãe, mamãe, eu tô com dor de cabeça, onde é que está aquele comprimido? Não, cada um sabe dentro da responsabilidade, da idade de cada um, né? Porque se for criança, realmente a mãe tem que ir lá, porque ele não pode tomar remédio sem o acompanhamento, mas se for pessoas que já são independentes, onde está aquele remédio? Onde está aquela pomadinha? Nós já sabemos onde está. Então, vou desgastar menos do que a mãe. Não vou ficar gritando para a mãe, mãe, tá... não, já sei onde está. Onde que fica certas coisas. Então, vai identificar. Outra coisa, se você tem dentro do celular, e nós temos certas coisas que são nocivas, também anote. Então, você tem algo que é para matar inseto. Deixe sempre falando, isso aqui é perigoso. Então, anote, não deixe, porque tem gente que o rótulo cai, a pessoa deixa o frasco lá, aí você fala, o que é isso aqui? Né? E não sabe o que é. Aí fica pensando, se isso aqui é remédio, se isso aqui é veneno, aí vai botar um nariz. Não faça isso. Então, identifique. Então, isso é um centro de ordenação. Então, cada coisa no seu lugar. Então, sabemos onde estão as coisas. Me lembro bem aqui na minha casa, tem uma filha adolescente, de vez em quando o controle da televisão some, mas é um desespero, porque a minha televisão ela só liga com controle. E eu chego correndo para assistir algo que eu tenho interesse, e é ao vivo, e é naquele momento. E eu falo com ela, fulana, cadê o controle? Tá aí. É para estar aqui, mas não tá. Já falei para você que sempre tá aqui. Aí quando vai ver, tá do lado do computador. E ele é preto e pequeno, aí confunde. Aí eu já desgastei energia, já briguei com ela, já fiquei estressado. Quando eu vou assistir o programa, eu nem estou mais interessado no programa. Então, estabeleça o lugar. Controle é aqui, remédio é ali, alimento sólido é aqui, coisa para botar na geladeira é aqui, tempo e tal. Estabeleça, tá? Outra coisa, senso de limpeza. Então, dentro do possível, manter sempre limpo de poeiras, sujeira, essas coisas. E eu me lembro quando eu trabalhei numa organização, essa organização, ela falou o seguinte, pessoal, nós vamos plantar gramas no ambiente. Aí plantaram grama. E plantar foi fácil. O ambiente ficou lindo. Aí, com o passar do tempo, começou a nascer matos. E a empresa não tinha recursos para pagar uma pessoa para tirar. Aí começou a ficar feio. Aí eles veio conversar comigo e falou, o que a gente pode fazer para isso? Aí eu fiquei pensando. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Fui lá, dentro desse ambiente nós tínhamos 14 pessoas. Eu dividi metros quadrados e falei, cada pessoa toma conta de 1,5 metro. Aí você chega de manhã, vai lá ver se está nascendo um matinho, porque é muito mais fácil cada um de vocês arrancar o matinho quando ele está nascendo para manter esse gramado lindo e maravilhoso. Cada um molhar a sua parte, do que a gente deixar o mato crescer, que aí quando a gente for falar assim, vamos arrancar o mato, você está doido? Eu não sou gente de capina, não. Aí cria aquele problema. Então, cada um toma conta de uma parte. Você pode fazer no celular. Fulano, a sala é sua. Cicrano, a cozinha é sua. Fulano, não significa que eu não possa ajudar lá, mas significa que é ele que vai tomar conta. Então, lá na sala, você foi lá assistir televisão e você deixou lá 2 copos, tá dando formiga. A responsabilidade da sala é minha, eu não quero a sala daquele jeito. Vai lá, retira o copo. Então,
isso é um senso de limpeza que pode ser dividido entre a família e vai trazer muito benefício. Então, beleza. Se possível, quando você fizer essa limpeza dentro da sua casa, hoje nós temos telefone celular, o que eu aconselho? Tire uma foto, limpou, tire uma foto. Aí, quando estiver fora, você tira a foto do objeto, manda a foto antes e depois. Ele fala, fulano, antes estava assim, agora está com 2 copos aqui, significa que alguma coisa está errada. Vamos melhorar isso aqui? Aí a pessoa olha, é verdade, melhor. Então, e isso, se você fizer constantemente, claro que aí, como nós estamos falando de família, pessoal, a gente precisa ter cuidado, porque para não, em vez de criar harmonia, não criar problemas, né? Ah, fulano é chato. Não, nós já falamos que as coisas foram acordadas. Aí, quando você fizer isso constantemente, se torna uma rotina. Aí a pessoa fala, fulano que toma conta aqui da sala, ele sempre está falando comigo para mim não deixar copo aqui. Então, acabei, mesmo que o jogo tá bom, eu vou rapidinho lá botar em cima da pia, né? No lugar que tem que ser colocado, tá bom? Senso de padronização, né, que eu já adiantei um pouco, é você sempre ter o lugar certo para colocar as coisas certas e ter sempre aquelas coisas que são necessárias serem identificadas, serem identificadas, né? É até engraçado isso, porque quando está fazendo o verão tá bom, quente demais, a gente sempre está querendo tomar sorvete. Esse dia, e acontece com todo mundo, a gente chega na geladeira procurando uma coisa para comer, abre o congelador, tem feijão, a gente pensa que é sorvete, não está identificado. Opa, sorvete de chocolate. Quando vai ver, frustração, não é sorvete, é feijão. Dá uma frustração na gente. Então, se tiver identificado, já sei que é feijão, né? A minha esposa comprou aqui umas latinhas, então está escrito lá, feijão, arroz, açúcar, café, aquelas coisas. Então, quando eu vou fazer café, por exemplo, antigamente eu ficava falando com ela, cadê o açúcar? Ninguém sabia onde ele estava, eu nem fazia. Ela reclamava direto, na casa de fulano você faz café, para cicrana você faz café, por que não faz? Não fazia porque eu ia fazer, então estava com aquele sentimento de carinho e amor. Só que aí você não achava o açúcar, aí começava, fulano, aí eu perguntava para ela, falava, mas tudo você tem que me perguntar, deixa que eu faço mesmo. Em vez de criar harmonia, que é a desarmonia. Então, essa questão da padronização e a autodisciplina. Essa autodisciplina, dentro da administração, a gente sempre fala isso, né? A gente não faz um projeto e deixa ele correr sozinho. Eles chamam de PDCA, né? Que é planejar, fazer, dirigir e controlar. Então, você sempre tem que fazer o seguinte, você planejou, executou, vai checar e reorganizar e voltar de novo. Então, vai estar sempre assim. Fizemos o planejamento para nossa casa e graças a Deus está tudo resolvido. Não, vamos sempre estar voltando, porque arestas terão que ser aparadas. Então, vamos voltar, padronizamos, estamos fazendo, vamos checar, vamos reorganizar de novo e vai sempre estar voltando. Por quê? Porque não tem fim. Precisa sempre estar sendo observado, sempre sendo mudado algumas coisas e sempre podendo ser melhorado. E se não melhorado, aí ele fala da questão da autodisciplina, pelo menos manter porque a gente faz um mutirão, você sabe disso. Às vezes a gente contrata uma pessoa para ajudar dentro de casa, a pessoa sai, a casa tá um brinco. É isso aí. Tá desse jeito aqui, qual vai ser a nossa função? Manter este padrão. Ok? Então vamos desse padrão. Mesmo que talvez de um mês, 2 meses, não sei, eu preciso chamar uma força externa, às vezes é necessário chamar uma força externa para fazer isso, mas quando a força externa chegar, vai estar muito melhor do que da primeira vez. Então, vamos fazer um arrastão da primeira vez e vamos manter isso aqui. Então, cada um mantendo. A poeira caiu ali. O que você pensa? Se você tiver 3 pessoas na casa e você dividir essas atividades, fulano, já não vai fazer, e cada um fazendo um pouco, a carga que fica sobre um diminui. E aí, o pai que trabalha fora, quando ele chega em casa, a casa está legal, então ele senta no sofá e ele vai estar mais tranquilo. A esposa não vai estar tão sobrecarregada, então ela vai estar com mais disposição para chegar para o maridinho e falar, meu amor, olha só, eu fiz uma jantinha gostosa, um cafezinho, vem aqui, a mesa está arrumadinha. E a gente sabe disso, né? Você comer num ambiente que está certo,
uma certa bagunça, e você comer num ambiente, uma mesinha com tudo certinho, essas coisas, o prazer é outro. E isso são coisas sentimentais, emocionais, que fazem bem pra gente. Então, às vezes você fala assim, só para ter limpeza? Não. E aí, eu vou até falar, e aí, dentro daquilo do questionário, eu estava lembrando da minha mãe. A minha mãe, ela tinha um problema, ela era excessivamente dedicada à limpeza. E isso trouxe transtorno para ela, porque ela teve doenças relacionadas ao exagero pela limpeza. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Não deixe de viver sua vida por excesso. Não é isso. Não, só sai daqui quando a casa estiver brilhando e tem que... A minha mãe, eu me lembro que eu era criança, né? O questionário me fez lembrar isso. A minha mãe trabalhava fora e a gente ficava dentro de casa, eu e meu irmão, nessa época ela trancava e ela dava tarefa. Você vai limpar o fogão. E aí, quando ela chegava, ela olhava, tinha que passar bombril e arear tudo e tal. Despendia um tempo grande, muitas vezes desnecessário. Mas é necessário a gente ter, como é a palavra que se usa, bom senso. Né? Todo extremo não é legal. Então, bom senso dentro dessas questões também. Então, a sala é minha. Não, ninguém vai pisar aqui. Não, não é isso. Não é isso. Não é para a sala ficar limpinha e a família não ter acesso a usufruir do ambiente. Não, a questão não é essa. Então, a questão é ter bom senso de manter aquilo, né? Autodisciplina, cada um fazendo o que tem que ser feito para que a vida viva. E eu digo para vocês, se você fizer isso, por exemplo, você chegou em casa, você está lá deitado lá e fulano, vamos na rua. Já pensou, você levantar, saber onde sua carteira está, saber onde a chave do carro está, saber onde a chave do portão está, que harmonia para sair. Mas aí, beleza, levantou, não sabe onde está a carteira. Meu Deus, a carteira, não sei onde eu botei. A chave do carro, fulano, você botou onde a chave do carro? Eu já falei, principalmente se mais de uma pessoa dirige o carro. Porque fulano chega, deixa dentro do short, o short vai para a máquina de lavar e você está precisando sair com o carro. E onde é que está essa chave? Pensa aí. Aí você começa a xingar fulano, você é um irresponsável, eu não vou te prestar mais o carro, se o carro for seu, se você for o chefe, aí não vou te prestar mais o carro, você não deixa. Beleza. E a chave o controle do portão, onde é que está? Eu coloquei, tinha certeza que estava aqui, eu nunca entrei sumir com controle, é inacreditável. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui são dicas para que você viva uma vida melhor dentro de sua casa, principalmente agora na pandemia. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu falei, porque como algo que eu falo constantemente dentro da administração e a gente adaptou para a família, então eu sou uma pessoa que me empolgo muito, porque, por exemplo, eu sou tutor na Unopar, as pessoas... Parece que esses dois assuntos são muito interessantes para você, tanto administração quanto família. Isso é bom. Então, estava aqui você falando desses detalhes, e eu estava aqui pensando que alguma coisa disso pode ser preparado para a gente colocar, inclusive, dentro do que vai ser oferecido para as pessoas, entendeu? Exatamente. Ajuda muito. Ajuda demais. Não, se ver como traz harmonia essas coisas dentro do lar, a pessoa vai falar assim, realmente, inclusive, tem pessoas especialistas para fazer isso. Então, por exemplo, às vezes você não sabe nem como arrumar seu guarda-roupa. Tem pessoas que vêm na sua casa e organizam tudo. Fala assim, vou te ensinar como é que organiza para você manter isso aqui, porque na hora que você for sair, né, pense bem, eu tenho uma atividade que eu preciso usar terno. Aí eu levanto, os meus ternos, não sei onde eles estão, e se eles estão passados ou não, aí pense bem. Então, se eu tiver os meus ternos, esse é da segunda, esse é da terça, esse é da quarta, se eu criar essa rotina, então eu já acordo segunda-feira, já sei qual é o terno que eu vou usar. Não vai desprender energia nenhuma. Agora, se eu não sei, eu coloco, esse está manchado, agora que eu vi que está uma mancha, rapaz, não sei. Aí você vai ter que acordar mais cedo e muitas vezes vai sair atrasado. Né? E aí, se você tiver uma atividade, quando você chega lá, você já chega suado, com a cabeça. Agora, se você sair com tudo planejadinho, você vai chegar lá, vai desprender sua energia dentro daquela atividade que você se propôs, tá bom? Eu olhei aqui que deu 16 horas, a conversa está uma delícia, maravilhosa, como sempre.
mas a gente vai terminar para não ficar muito longo, senão até para as pessoas que vão assistir. Eu coloquei além da descrição do programa, da live, eu coloquei em um dos comentários, eu coloquei o link para as pessoas irem ao material de divulgação e conhecer melhor a respeito desse projeto. Tá bom? Pessoal, Foi muito bom a gente estar aqui conversando sobre tudo isso. E à noite, né, à noite, 7h30, eu devo estar falando com o Matheus a respeito de farmacologia e família. E às 20 horas, mais ou menos, um pouco mais depois de 20 horas, a gente vai estar lá no Instagram do Adson. A gente vai estar conversando a respeito do upgrade matrimonial. Matrimonial. Tá ok, Adson. Foi muito bom lhe ouvir. E que Deus continue abençoando você e abençoando todos nós e as nossas famílias. Ok. Deixa eu botar aqui uma musiquinha para ficar bonitinho o término, entendeu?